A paz do Senhor, meus irmãos. Vamos iniciar nossa sétima aula, então, já que a transmissão caiu, essa aula está sendo gravada, né? Não é a mesma coisa, não estar com os irmãos aqui ao vivo, é sempre tão bom, né, falar, mas graças a Deus que a gente ainda tem a condição de gravar a aula, né? E não perde a aula, então tem essa ferramenta. Então, meus irmãos, nós já oramos, né, na transmissão ao vivo e eu queria agora, então, já dar prosseguimento à aula e já passar para os nossos slides para a gente começar essa sétima aula do curso. Passamos aí pela mansidão, pelo domínio próprio, pela bondade. A gente chega agora, então, aqui a nossa sétima aula falando sobre alegria. E, meus irmãos, antes de mais nada, né? Eu estava meditando como esses dias eu estava voltando do trabalho, estava sendo uma semana bem cansativa mesmo, e eu resolvi parar numa praça, que tem muita praça, né, em Brasília, e resolvi parar numa praça e comecei a meditar em algo que Joel fala, e depois Marcos vai falar também. Joel fala sobre o devorador, a figura do devorador, a figura do cortador, e a figura, o animal que ele usa para trazer a figura do devorador é o gafanhoto. Lá em Joel, capítulo 1, verso 4, né? E depois Marcos, capítulo 3, verso 4, vai falar que João Batista se alimentava de mel silvestre e de gafanhoto. E eu fiquei meditando nisso. Pode parecer uma viagem da minha parte, né? Mas eu fiquei meditando nisso. Eu fiquei meditando que, enquanto para uns o gafanhoto simbolizava destruição, o mesmo gafanhoto para outros simbolizava alimento. E às vezes a gente olha para as circunstâncias da nossa vida, claro que esses textos estão em contextos diferentes, mas a gente olha para as circunstâncias da nossa vida e a gente vê, na verdade, aquela dor, aquele luto, aquela tristeza, aquele momento difícil da nossa vida como um tempo de perda na nossa vida, né? Um tempo de desespero, um tempo de ansiedade, muitas vezes. E, meus irmãos, enquanto para outro homem, para outros homens, eles olham para essas mesmas situações, a mesma situação como uma oportunidade. Uma oportunidade de crescer no Senhor, uma oportunidade de se aprofundar no Senhor, uma oportunidade de se alimentar do Senhor. Então, meus irmãos, eu fiquei meditando nisso, sabe? Que enquanto para uns aquele tempo foi de dor, de perda, de praga, o João Batista esfregava a mão e falava: opa, chegou meu jantar, chegou meu almoço, chegou meu alimento. E eu acho que é um pouco disso que eu quero falar nessa manhã, e na verdade o que permeia todo esse curso é o quanto o Senhor quer abrir os nossos olhos para que a gente veja os caminhos da vida, como Davi vai falar. O Senhor me fez ver os caminhos da vida. Então aquilo que estava oculto para mim, o Senhor abriu os meus olhos para que eu pudesse ver o caminho da vida. E, meus irmãos, é justamente isso. Diante das adversidades, diante de pessoas difíceis que chegam até nós, muitas vezes, diante de uma situação difícil, o Senhor quer nos ver além, quer nos fazer ver além dessas situações. Né? E é por isso que o Senhor nos faz viver sobrenaturalmente. A gente acha que a vida com Deus é uma vida antinatural. Ela não é antinatural, ela é sobrenatural. É bem diferente. Antinatural é uma coisa que não é natural, é uma coisa artificial, uma coisa falsa. Mas sobrenatural é o teu natural como base, mas viver acima disso daí. É olhar para as circunstâncias e conseguir viver acima delas, de tal forma que as circunstâncias não me afetam no sentido de comprometer a minha caminhada, mas na verdade elas me servem como sustentáculo muitas das vezes para que eu possa viver sobre elas. Então, meus irmãos, o Senhor quer nos levar a um lugar sobrenatural de entendimento. E eu fiquei meditando, e talvez os irmãos tenham meditado também e tenham pensado nisso. Afinal, a gente está falando tanto sobre frutificação, sobre estar plantado junto ao ribeiro e o fruto na estação própria, mas afinal, onde esse fruto é produzido? Aonde esse fruto é gerado? E sabe, a figura que nós temos para entender isso muitas das vezes é a figura de uma concepção, de maternidade mesmo. E eu acho legal quando a gente vai explicar para os nossos filhos, né, como que a mãe deles, a sua mãe engravidou dele, né? Ele fala: mãe, como é que você engravidou de mim? Pai, como é que minha mãe engravidou de mim? Como é que eu nasci? E a figura que normalmente a gente usa para explicar é a melhor possível, que é o quê? O papai colocou uma semente dentro da mamãe e você nasceu. E a gente acha que isso é uma forma infantil de explicar, mas na verdade essa é a forma correta de explicar. Porque a palavra sêmen vem de semente. A palavra semente vem da palavra sêmen. É a mesma raiz. E é da onde vem a palavra jet semane, que é a prensa de espremer semente. Então, meus irmãos, de fato o homem coloca a sua semente dentro da mulher. E a partir dessa semente é gerado esse fruto que vai vir a ser um bebê. Então, durante 9 meses, esse fruto está sendo gerado no interior da mulher. E o fruto do Espírito é gerado no nosso interior.
para depois nós reproduzirmos comportamentos exteriores. Então a vida primária é uma vida intrauterina, né? E depois ela vai ser extrauterina, quando ela ultrapassar as paredes do útero e ela então tomar forma e chegar então a ser vista pelos homens. E é por isso, meus irmãos, que a vida com Deus, primeiramente, é uma vida interior. Por isso que as primeiras lutas que nós travamos são lutas interiores. E uma vez que essas lutas interiores são vencidas, elas podem ultrapassar os muros, né, do interior e atravessar, e extravasar e transbordar em comportamentos diante dos homens. E os homens, então, vendo as nossas boas obras, glorificam ao Pai. Então, meus irmãos, não há como viver uma vida exterior sem antes viver uma vida interior, né? Então, e é por isso que uma vez eu lembro que eu fui, eu e Stephanie fomos nos consultar com um médico, que por sinal é o melhor médico que a gente já se consultou, e ele virou para a Stephanie e falou assim: como é que você tá, mãe? Você tá bem? E a Stephanie começou a chorar, ela falou: eu tô com muito medo. Eu tô com muito medo porque eu não sei como é que é ter um filho. E a resposta daquele médico me surpreendeu. E ele falou assim: mãe, fica calma. Quando nasce o filho, nasce a mãe. A mesma semente que está produzindo um filho dentro de você, está produzindo uma mãe. Que coisa, né, meu irmão? Que coisa tremenda que aquele médico falou. E é justamente isso. O Senhor está gerando a vida dele em nós, de tal forma que ele não está produzindo só um fruto que vai tocar a vida das pessoas, mas ele está produzindo o próprio Cristo dentro de nós. Então, à medida que o fruto está sendo produzido a mãe também. Na medida que as obras estão sendo produzidas, está sendo produzido o próprio caráter de Cristo, como se fosse assim. Então, meus irmãos, mas onde exatamente é produzido esse fruto? E, meus irmãos, quando a gente olha para a palavra de Deus, esses dias a gente estava na nossa igreja aqui e debatendo sobre o conceito de paz, né? E foi justamente logo após a aula sobre paz, eu dei aula no sábado e domingo a gente foi falar sobre isso, e eu estava trazendo, né, essa declaração, né, que Deuteronômio 6,5 vai falar. Deuteronômio 6,5 fala o seguinte, ele fala assim: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma e com todas as tuas forças. E para aí. E ele para aqui, ele não continua. Aí lá em Mateus, capítulo 22, verso 37, Jesus complementa, ele cumpre, ele aumenta, ele alarga essa tenda. Ele fala assim: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com todas as tuas forças. Ele acrescenta uma coisa, que é o quê? E com todo o teu entendimento. Por que Deuteronômio, Moisés não falou sobre entendimento e Jesus está falando sobre entendimento? Eu vou usar aqui uma figura para fazer a gente entender isso daí. Eu já falei isso em algumas aulas aqui, mas olha aqui para esse copo. Imagina que esse copo ele tem a capacidade de 1 litro, de caber 1 litro de água dentro dele. E a lei veio preencher 200 ml desse copo. Para que esse copo fique totalmente preenchido, eu não tenho que tirar os 200 ml, não, eu tenho que acrescentar 800. E foi o que Jesus fez. Quando a palavra de Deus vem dizer que o Senhor não veio revogar a lei, mas cumpri-la, a palavra cumprir significa fulfill, que é o quê? Preencher até a sua totalidade. Então o Senhor não veio tirar a lei, não. Ele veio preenchê-la até a sua totalidade, de tal forma a nos capacitar completamente. Como que ele fez isso? Então o Evangelho é uma revelação de Deus, de tal forma que o nosso entendimento, né? 2 Coríntios 4,4 vai dizer que o príncipe desse mundo cegou o nosso entendimento. Então o nosso entendimento estava fechado para que os homens viviam separados da vida de Deus, tendo seu entendimento entenebrecidos. Isaías vai falar isso. E, meus irmãos, e Romanos também vai falar isso. Só que o Senhor veio, o Evangelho, ele é essa clareza, essa iluminação de entendimento. De tal forma que eu olho para o gafanhoto não mais como minha derrota, mas eu olho o gafanhoto agora como meu alimento. Eu olho as circunstâncias da minha vida não mais como derrotas, mas como o meio que Deus vai usar para transformar o que é dor em alegria, em regozijo. Amém, meus irmãos? Então é isso que o Senhor quer fazer. O Senhor quer abrir o nosso entendimento. E é por isso que o Senhor vai falar, pela boca de Jeremias, no capítulo 31, verso 33, que as leis que estavam exteriores em tábuas de pedra, qual Moisés recebeu do Senhor no Monte Sinai, elas vão ser interiorizadas em nós. De tal forma que Jeremias vai falar que ele escreverá as leis na nossa mente e no nosso coração. Então, meus irmãos, esse fruto do Espírito, ele é gerado, ele é produzido na nossa mente e no nosso coração. E o texto que arremata essa ideia é o texto de Romanos, capítulo 12, versos 1 e 2, que fala assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia do Senhor, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo. Então eu pego o meu corpo e apresento ele como sacrifício vivo diante do Senhor, para que vocês possam viver, para que vocês possam experimentar, para que vocês possam acessar
O que vocês têm que acessar à medida que vocês entregam o corpo de vocês? A perfeita, a boa, a agradável vontade do Senhor. Como? Verso 2. Pela renovação, pela transformação do vosso entendimento. Meu Deus, que coisa tremenda. Ou seja, o Senhor está dizendo que à medida que o nosso entendimento vai sendo transformado, nós vamos entendendo a vontade de Deus, nós vamos experimentando a vontade de Deus. Então, às vezes, a gente não está entendendo o que está acontecendo ao nosso redor, porque, na verdade, não é que as circunstâncias tenham que mudar, na verdade, é porque o nosso entendimento ainda não foi mudado. E à medida que o nosso entendimento vai sendo mudado, aí sim, meus irmãos, nós conseguimos entender as circunstâncias ao nosso redor, entendemos a dor diante de nós, e meus irmãos, essa dor vai sendo convertida, vai sendo transformada e não substituída, mas ela vai sendo transformada em verdadeira e completa alegria. Amém? Então, meus irmãos, eu queria dizer isso. E Tiago 1,18 vai falar que nós fomos gerados pela palavra. Então foi essa palavra que nos gerou. Essa semente que 1 Pedro 1,23 vai falar, que é uma semente incorruptível que nós fomos concebidos. Então nós fomos gerados a partir dessa semente. E como qualquer semente, ela precisa romper o seu núcleo ali, né? Precisa romper a terra, precisa transgredir a terra para ela poder crescer. Então, meus irmãos, a evolução, a frutificação dessa semente requer um processo de dor, um processo de maturação, um processo de prensamento. Então, meus irmãos, essa palavra sêmen deu origem à palavra semente, e semente vai desaguar lá na palavra getsemane, que é a prensa de espremer semente. E com todo esse quebra-cabeça montado, a gente pode entender muito sobre o que é a alegria do Senhor. Porque isso, na verdade, é libertador, meus irmãos. Esse entendimento é redentivo. Mais do que conclusivo, de a gente chegar à conclusão de alguma coisa, isso redime toda a nossa vida para olhar para qualquer parte da nossa vida, entendendo que, na verdade, não é o Senhor que tem que mudar as circunstâncias ao nosso redor, é eu que tenho que mudar para entender as circunstâncias ao meu redor. Sabe, meus irmãos? Então, na verdade, às vezes, é só uma falta de entender o que o Senhor quer nos explicar. E não tentar para explicar para Deus o que Ele tem que fazer na nossa vida. Amém? E, meus irmãos, essa palavra. E Jesus vai falar isso. Quando os homens perguntam, Senhor, mas na parábola do semeador, o que é a semente? Aí Jesus fala, a semente é a palavra de Deus. E ele fala que uma dessas sementes caiu no solo rochoso. E eu até recebo inicialmente com alegria. Eu até tenho uma alegria inicial. Mas por ela não ter raiz em si mesma, a semente míngua, a semente murcha e morre. Então, meus irmãos, Deus quer gerar esse fruto na nossa mente e no nosso coração. Amém? Glória a Deus. Então, com base nisso, a gente pode seguir, meus irmãos. E a gente começa, então, né, o nosso segundo slide, e o tema dessa aula é a alegria completa. Não é que a alegria do mundo não seja uma alegria verdadeira, não é isso. Ela até é verdadeira, mas ela não é completa, ela é evanescente. Eu descobri que quando eu tive o Vicente como filho, depois eu tive a Olivia, eu tive uma alegria muito grande. Mas muitos amigos que nem conhecem a Deus tiveram a mesma alegria que eu tive. Então a alegria produzida naturalmente, ela também é uma boa alegria. Mas ela não é uma alegria completa. Porque diante das adversidades, ela mingua, ela murcha, ela morre. Então, meus irmãos, a alegria que o Senhor nos promete, a alegria que o Senhor quer nos dar, é uma alegria completa. E eu fiquei lembrando de uma coisa, né? Há uns 20 anos atrás, mais ou menos, né? Uns 17, 18 anos atrás, o pastor Lívio, né, pastor da nossa igreja, ele lançou o primeiro livro dele. Eu não sei se os irmãos lembram, quem estava na igreja nessa época, mas o nome desse livro era O Segredo da Alegria. E eu lembro que eu que vendia o livro, né? A gente fez tipo botou uma mesa com os livros distribuídos e ficou eu, a Stephanie, não lembro se foi mais, não lembro quem era outra pessoa que estava com a gente ficou vendendo os livros. Aí eu aproveitei naquele tempo, né, se não me falha a memória, eu peguei a contracapa daquele livro, eu lembro exatamente o que estava escrito na contracapa daquele livro, que eu fiquei, né, ele me deu um livro de presente, porque eu estava vendendo o livro ali, e eu peguei o livro e quem fez a contracapa, quem fez o prefácio do livro foi o Russell Shedd, né, o pastor Russell Shedd. E foi muito legal, eu lembro as palavras dele, porque aquilo me chamou a atenção. O conteúdo do livro é muito bom, né? O pastor Lívio fala muito sobre contentamento nesse livro. E a base para o livro é a carta de Filipenses. Mas eu lembro da contracapa do livro que o Russell Shedd falava assim, ó, esse livro vai ser bom principalmente para aqueles que acham que são felizes. Olha que coisa, né? Ele fala assim, ó, se você tem alguma certeza que você é feliz, pense porque talvez você não seja. Talvez você ache que você tem uma alegria, mas na verdade Deus quer te dar uma alegria mais profunda ainda. E ele continuava falando assim, as experiências no deserto farão com que você encontre a verdadeira alegria. Que coisa, né?
Então ele já estava dando um spoiler, né, como dizer assim, do que viria naquele livro. O livro não falaria os 7 passos para alcançar a alegria, as 7 chaves para destravar a alegria, não. Ele está falando que a alegria, na verdade, tem como semente, muitas vezes, o sofrimento e a dor. Deus pega a semente da dor, a semente do sofrimento, para produzir em nós a verdadeira alegria, né? E é por isso que Tiago vai falar isso no capítulo 1, verso 2. Tem por grande alegria, tem por motivo de grande alegria ao passar por várias tentações, ao passar por várias provações. E depois Paulo vai falar isso também em Romanos 12, depois no capítulo 8 também, antes do capítulo 8, depois no capítulo 12, ele fala isso, que ele fala assim, ó, que o que produz paciência na nossa vida é a tribulação. Então eu coloco no liquidificador a tribulação e o suco que sai é o suco da paciência. Então, na verdade, para produzir alegria na minha vida, Deus usa o sofrimento e a dor. Deus transforma a minha dor em verdadeira alegria. Ele não substitui, ele transforma. E é por isso que, às vezes, sabe, a gente encara e a gente trata o Espírito Santo, muitas vezes, como se fosse um anestesista, não como um consolador. E há uma grande diferença. Quando você vai fazer um exame muito invasivo, o que o médico cirurgião chama para auxiliá-lo? Um médico anestesista. Então, para tratar algo na nossa vida, para tratar uma dor na nossa vida, do nosso físico, o médico cirurgião traz o médico anestesista, que nos livra daquela dor no sentido de senti-la. Para que ele possa, então, trabalhar, sem eu sentir a dor, ele vai removendo essa dor. Mas o Senhor Deus quer tratar a nossa vida, quer fazer uma cirurgia na nossa vida, mas ele não chama um Espírito Santo anestesista, ele chama o Espírito Santo consolador, que nós vamos sentir a dor, mas no meio da dor nós somos consolados. E é por isso que Mateus vai falar isso, bem-aventurados, Jesus vai falar isso, né, no livro de Mateus, no capítulo 5, ele fala assim, bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Então a alegria não está no choro, mas a alegria está no consolo que vamos receber. E Lucas 6:21 vai completar essa ideia falando o quê? Bem-aventurados vocês hoje que choram, porque um dia vocês virão a rir. É legal isso daí, né, meus irmãos? Então, o Senhor quer nos dar uma alegria perene, uma alegria completa. Então, o Senhor quer transformar o nosso entendimento. E é por isso que Paulo vai falar no capítulo 1 de Efésios, no verso 18, eu oro para que os olhos do vosso entendimento se abram, para que vocês entendam o que vocês ainda não estão entendendo. E assim vocês possam experimentar todo o amor de Deus, possam compreender a profundidade, possam compreender a largura, possam compreender o tamanho do amor de Deus junto com todos os santos. Então, meus irmãos, o que falta para a nossa vida muitas vezes, para a gente viver essa alegria completa, não é Deus mudar as circunstâncias, mas muitas das vezes é Deus nos mudar, para que a gente possa enxergar além das circunstâncias, para que a gente possa olhar para o gafanhoto não mais com medo dele nos devorar, mas a gente possa olhar para o gafanhoto com a certeza que ele vai nos alimentar. Amém? Glória a Deus. Então, seguindo, meus irmãos, deixa eu só beber uma água. O fruto do Espírito é, a gente já falou, amor, a gente vai falar na última aula, amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. E essa palavra alegria é a palavra chara. Eu não sei falar grego, então estou lendo exatamente como está escrito. C-H-A-R-A. Chara. E, incrivelmente, essa palavra tem origem de uma outra palavra, que é a palavra charis, que é a palavra graça, que a gente conhece como graça. E depois essa palavra charis vai dar a palavra charisma, que é carisma, que é o dom, né, os dons. Por isso, quando Paulo fala a Timóteo, reaviva o dom que é em ti, ele está falando, reaviva o carisma. Então, meus irmãos, é da onde a gente trouxe a palavra carisma, aquela pessoa carismática, né? E com onde veio o movimento carismático, né? Que eu não vou entrar nesse mérito agora. Mas a palavra alegria, ela tem como fonte a palavra graça. E eu não creio que isso é à toa, meus irmãos. É como se a graça do Senhor produzisse alegria. E é como não é isso. E a palavra de Deus vai dizer isso. Eu nunca vou ficar citando livro, citando o que eu acho. Eu vou citar sempre a palavra de Deus. Porque a palavra explica a palavra. A Bíblia é suficiente para explicá-la. Então a palavra chara, alegria, ela quer dizer no grego deleite, contentamento, alegria e firmeza de convicção. Então, meus irmãos, essa palavra, ela traz essa ideia do contentamento, do deleite, não apenas do sorriso, da felicidade exposta no sorriso, mas da alegria completa, de ser contente. Então é muito mais do que estar contente, é ser contente. Amém? E o texto vai dizer em Romanos capítulo 14, verso 17, que o reino de Deus ele não é comida nem bebida. E quando a palavra de Deus está dizendo que não é comida nem bebida, ele quer dizer o quê? Que não é algo que eu possa comprar ali ou aqui.
ou não é algo que eu possa, tendo falta, acabou. Não, o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça, fidelidade, como a palavra de Deus vai dizer muitas vezes, que a gente já passou por fidelidade, paz e alegria no Espírito Santo. Então a gente vai vendo que é como se fosse uma progressão. O homem que é justo, o homem que busca a justiça, o homem que é fiel a Deus, é um homem que tem paz, meus irmãos. Não tem como. E o homem que tem o coração dele envolvido por essa paz, como nós falamos na aula passada, esse homem goza de alegria perene. Porque as circunstâncias não abalam essa paz. As circunstâncias não comprometem essa paz. Então esse homem, ele é alegre 100% do tempo. Isso quer dizer que esse homem nunca vai ser triste? Não, não tem nada a ver com isso. Paulo vai falar isso mais para frente. Então, meus irmãos, o produto da justiça, como diz lá em Isaías 37, fala que o produto da justiça é a paz. Então, a justiça produz paz e a paz produz alegria. Então, o homem que tem paz, ele é um homem alegre. Então, o reino de Deus está trazendo essa ideia. Por isso que eu quis trazer essa ideia da cebola, né? Lá no início da primeira aula eu falei sobre isso, como se fossem as camadas, e a gente está cada dia mais aprofundando nessas camadas, e agora a gente está na alegria, porque a gente já passou pela justiça, né, fidelidade, já passou pela paz, e essa camada mais interior é a alegria, e a gente vai chegar na última camada, que é a motivação, é a fonte de tudo, que é o amor, né? Então, meus irmãos, eu estou muito animado para essa última aula aí, falando sobre o amor. E é como Deus nos quer, meus irmãos. Às vezes a gente tem essa ideia, né? A Stephanie tinha uma amiga que ela falava assim, né? Ela falava assim, eu gosto do Deus do Antigo Testamento, que era justo. Aí uns vão falar, não, eu gosto do Deus do Novo, que é amor. E, meus irmãos, que loucura de falar uma coisa dessa, né? O Deus do Antigo é o mesmo Deus do Novo. E às vezes a gente trata Deus como se a única parte não convertida fosse o próprio Deus. Como se Deus tivesse aceitado Jesus no Novo Testamento. E é claro que eu estou falando isso brincando, mas como se Deus do Antigo Testamento fosse um Deus carrancudo, um Deus irado, e o Deus do Novo Testamento fosse um Deus amoroso, tranquilo. Não, meus irmãos, não. Na verdade, o nosso entendimento foi iluminado no Novo Testamento por meio de Cristo. E talvez, aparentemente, Deus fosse um Deus bravo no Antigo e um Deus bonzinho no Novo, mas não é isso. Deus sempre quis a alegria do homem. Deus, quando faz o Jardim do Éden, coloca o primeiro casal lá, ele queria que o casal desfrutasse daquele lugar. Ele queria que o casal desfrutasse daquela relação entre eles e com Deus. Desfrutasse dos animais, desfrutasse daquele jardim. Deus nos criou para desfrutar da vida dele. Sabe, é por isso que Salmo, capítulo 16, 11, Davi fala isso. Tu me farás ver os caminhos da vida. Na tua presença há plenitude de alegria. Na tua destra, delícias perpetuamente. Ah, meus irmãos. Sabe, como às vezes a gente pega um alimento, né? Época de Natal, então, eu gosto muito de rabanada, né? Aí você pega aquela rabanada que você espera um ano para comer, que você só come no dia do Natal, e é aquela coisa deliciosa. Sabe, o Senhor está falando isso, na minha presença há alegria perpétua, plenitude, quando você está diante de mim. Sabe, é por isso que Davi vai falar depois, Senhor, só uma coisa eu peço ao Senhor. Eu podia ter um monte de coisa, eu sou rei, mas eu peço uma coisa ao Senhor, que eu possa habitar na tua presença todos os dias da minha vida. Sabe o que Davi está falando? Eu encontrei a minha alegria. Meus irmãos, se tem um homem que passou perrengue, esse homem foi Davi. Mas esse homem está a todo momento criando salmos, entoando salmos de alegria. Por quê? Porque esse homem encontrou a verdadeira alegria no Senhor. Deus nos quer alegres, meus irmãos. Deus nos fez alegres. E eu falei que o produto da alegria vem da graça. E o que é a graça? E 2 textos me fazem entender bem a figura do que é a graça. A palavra de Deus vai dizer que Moisés veio trazer a lei, Jesus veio trazer a graça e a verdade. Mas, meus irmãos, quando a gente vê a graça, Isaías 53:1 vai nos dizer isso daí, Esther capítulo 9 também vai nos dizer isso daí. Mas Isaías fala assim, a quem se manifestou o braço do Senhor. Imagina então Deus estendendo o seu braço a nós. É como se Deus estendesse o braço dele para tocar o mundo. E o braço do Senhor, e é daí que a gente cunhou a ideia do braço direito, é como se eu fosse a extensão de alguém, como se eu fosse o braço direito de alguém no sentido daquela pessoa confiar plenamente em mim, porque eu posso ajudá-la de forma completa, eu sou o braço direito dela. Então é como se Deus dos céus estendesse o seu braço para nós. E sabe quem é esse braço que o próprio Isaías vai falar? Jesus. A quem se manifestou o braço do Senhor? Ele fala assim, e subindo esse braço como um renovo, nós não amamos porque não havia beleza nem formosura para que nos cativasse. Ele está falando desse renovo que Isaías 11 vai falar anteriormente, que é Jesus, do toco de Jessé. Então, meus irmãos, esse braço estendido é Jesus. Então, por meio dessa graça,
o povo pôde ver a verdadeira alegria. Esther complementa essa ideia. Quando Amã faz um decreto para destruir os judeus, né, no Império Persa ali, quando o Assuero está reinando sobre o povo de Israel, Amã, ele faz uma forca para que Mardoqueu fosse enforcado, o tio de Esther, ou o primo, em algumas versões, e faz um decreto para matar todos os judeus. Aí a Esther fala uma coisa interessante, ela fala assim, jejuem por mim, que eu vou entrar na presença de Deus, na presença do rei. E se eu tiver que morrer, eu vou morrer. Agora, se o rei estender o seu braço, estender o seu cetro, aí eu vou acessar a presença do rei e vocês estão salvos. Oh, meu Deus, coisa linda, né? Então ela fala assim, e aí vamos lá, vamos puxando a Bíblia aqui. E lá no capítulo 49 de Gênesis, Jacó dá uma profecia para Judá, e ele fala assim, Judá, de ti não se apartará o cetro, até que venha Siló, aquele ao qual o cetro pertence. Quem? Jesus. Está fazendo uma referência a Jesus. Então, meus irmãos, quando Deus estendeu o seu cetro, o seu braço, nós acessamos a presença de Deus. E é por isso que 1 Timóteo 2,5 vai falar que não há outro mediador entre Deus e os homens. Quem é o mediador entre Deus e os homens? Jesus Cristo, homem. Então, o braço estendido do Senhor é Jesus, que nos dá acesso à presença do rei. A Esther 9 vai falar isso. Mardoqueu, na verdade, vai falar isso para o povo. Após Esther entrar na presença do rei, falar o que estava acontecendo, a mãe enforcada na própria forca que ele fez, morre, o príncipe daquele tempo, né? Aquele homem é enforcado, como o príncipe desse mundo foi destruído na cruz. A dívida que nos era contrária, ou seja, a dívida que os judeus receberiam de morte, é contrária, é cravada na cruz. Igual aconteceu com o povo de Israel no tempo de Esther, aconteceu conosco quando Jesus veio. Aí Mardoqueu fala, se lembre desse dia, porque nesses dias os judeus livraram-se dos seus inimigos, e nesse mês a sua tristeza foi convertida em alegria, e o seu pranto num dia de festa. Oh, meu Deus, que coisa linda, né? Então a graça se manifestou trazendo salvação, trazendo alegria completa. E é por isso que a graça do Senhor traz alegria ao nosso coração. O desejo do Senhor sempre foi nos fazer alegres, sempre foi nos fazer felizes. E meus irmãos, como eu ouvi uma vez um pastor falar, eu até escrevi essa frase aqui, ó, se não há alegria na sua vida cristã, certamente deve haver algum vazamento no seu cristianismo. Que um homem de Deus que não é alegre não é um homem de Deus. E meus irmãos, sabe, e às vezes a gente acha, a gente está passando um momento de dor, a gente fala, mas não tem como eu ser alegre passando dias de tristeza. Tem como, olha o que Paulo fala, em 2 Coríntios 6,10, ele fala assim, ó, não damos motivos de escândalo a ninguém. Nós somos entristecidos, mas sempre alegres. Ou seja, mesmo atribulados, mesmo passando dores, o nosso coração permanece alegre. Nada tendo, mas possuindo tudo. Nada tendo, mas possuindo tudo. E, meus irmãos, uma coisa que eu aprendi com um rapaz que vendia relógio uma vez, ele consertava relógio, ele falou uma coisa que aquilo ali, sabe, abriu uma porta no meu entendimento. Ele falou assim, cara, eu trabalho com relógio. E ele falou assim, eu pego relógios que eles não estão quebrados. Esses relógios só estão desalinhados. Eles estão, às vezes, um minutinho para frente. Aí eu tenho que ir lá e alinhar novamente esse ponteiro para que ele possa girar de forma correta. Ele falou assim, cara, mas eu prefiro um relógio quebrado do que um relógio desalinhado. Eu falei, por quê? Ele falou assim, porque um relógio quebrado, se ele quebrou nas 10 horas, pelo menos 2 vezes ele vai bater na hora certa. Quando for 10 horas da manhã, quando for 10 horas da noite, ele vai bater 10 horas certas. Agora, um relógio desalinhado, ele está sempre na frente ou ele está sempre atrás. Ele está sempre adiantado ou ele está sempre atrasado. Então, ele nunca bate a hora certa em momento nenhum do dia. Então, meus irmãos, às vezes, é melhor a gente estar quebrado do que, às vezes, a gente desalinhado com a vontade de Deus. Então, você que está quebrado, você que está ouvindo essa aula que está quebrado, em dores, saiba que o Senhor tem renovo para a sua vida. Saiba que o Senhor quer levantar você desse monturo, dessa lama, dessa dor e colocar no seu coração uma verdadeira alegria. Quer transformar a sua tristeza, o seu vale de lágrimas, num tempo de gozo e de alegria, a despeito das lágrimas. Mesmo em meio à tristeza, você pode se alegrar, porque o fruto do Espírito é a alegria. O Espírito Santo é um consolador, ele não vai te privar da dor, ele não é um anestesista, mas ele vai passar contigo pela dor. Amém? Então, meus irmãos, é isso que o Senhor quer nos chamar a viver. E porque sou eu que conheço os planos que tem a vosso respeito para vocês.
Planos, Deus tem planos para a vida desse povo. Esse povo é o povo que está lá no cativeiro babilônico, que Jeremias está profetizando para eles. Diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não lhes causar dano. Eu nunca planejei para vocês dores. A dor é fruto do pecado. O pecado é um ladrão da alegria. O pecado macula a alegria. O pecado causa um rombo na sua vida. O pecado é o único que tem o poder de separar. Nem a pobreza, nem a morte consegue fazer o que o pecado faz. Por isso que o homem que vive em pecado é um homem triste, um homem sem alegria. Sabe? É o que Davi fala no Salmo 32. Enquanto eu calei os meus pecados, o meu humor, a minha alegria se tornou como em sequidão de estio pelos meus constantes gemidos todos os dias. Davi está falando, sabe o quê? Que quando eu acobertei o pecado, quando eu deixei esse pecado dentro de mim, ele foi matando a minha alegria, ele destruiu minha alegria. Ah, meus irmãos, a gente vai ver isso mais para frente, como que a alegria rouba, como que o pecado rouba a alegria. Mas planos para dar-lhes esperança e um futuro, planos de paz, é o que o Senhor fala. O Espírito do Senhor Deus ungiu. Jesus está falando isso, o Espírito do Senhor me ungiu. Ele colocou em mim uma unção por um propósito. Ele me ungiu por um propósito. Ele me ungiu para julgar vocês, não. Ele me ungiu para matar vocês, não. Ele me ungiu para isso aqui, ó. Porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, para levantar os quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos, a pôr em liberdade os algemados, a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram. Sabe que provisão chega na tua casa agora de consolo, você seja levantado dessa tua tristeza, levantado dessa tua quebra, levantado dessa tua dor, sabe, levantado desse teu pecado. Você encontre um libertador, um ungido do Senhor chegando nesse lugar e te levantando por meio do seu Espírito, te consolando por meio do seu Espírito. Amém? Todos os que choram e porém os que em Sião estão em luto, uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor ao invés de espírito angustiado. Deus quer te levantar, Deus quer te inundar com a verdadeira alegria nesse momento, meus irmãos. Glória a Deus, Deus quer fazer isso. E é por isso que Jeremias 15:16 fala isso. Sabe quando Jeremias ele vê a palavra do Senhor, fala assim, ó, achando as tuas palavras, logo as comi. Logo eu tomei ela, logo eu devorei ela, logo eu meditei nela, logo eu quis essa palavra, porque a tua palavra foi para mim o gozo e a alegria do meu coração. Quando eu estava no momento de dor, eu me apeguei à tua palavra. Quando eu estava no momento de cativeiro, eu me apeguei à tua palavra. Quando eu estava olhando o teu povo sendo destruído, eu me apeguei à tua palavra. E essa palavra gerou dentro de mim um gozo, uma alegria. Meus irmãos, não tenta mudar as circunstâncias, não. Talvez elas não vão mudar. Porque o Senhor não vai ficar mudando a vida toda as circunstâncias na tua vida, nem na minha vida. Mas se o Senhor nos mudar, se o nosso entendimento for transformado, não importa a circunstância que chega até nós passaremos sobrenaturalmente sobre elas. Amém? E, meus irmãos, é isso que o Senhor vai dizer. Paulo vai falar isso, Filipenses 4:4, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Quando a gente olha para essa carta de Filipenses, Paulo escreve aos Filipenses, é a carta conhecida como a carta da alegria. E, meus irmãos, surpreendentemente ou não, sabe de onde Paulo escreve essa carta? De dentro de uma prisão, encarcerado, lá na prisão Mamertina, né, conhecida lá em Roma. Na prisão, essa foto é a foto da prisão onde Paulo ficou. Olha esse lugar. Tem como ter alegria nesse lugar, meus irmãos? Tem como regozijar nesse lugar? A carta aos Filipenses fala 16 vezes, alegrai-vos, alegria, sejam regozijantes, tenham gozo. Meus irmãos, Paulo está falando de dentro de uma prisão. A mesma prisão que Pedro ficou preso depois também. É dessa prisão que Paulo está falando, regozijai-vos sempre no Senhor. Como que um homem preso, limitado, no sentido de ir e vir, pode falar alegrem-se? Como? Que alegria é essa, meus irmãos? Que alegria é essa? A alegria do Senhor. Paulo está numa prisão. E eu queria dizer algo para os irmãos aqui, que talvez os irmãos não saibam, como eu não sabia. Meus irmãos, essa igreja de Filipos, ela nasceu de um não de Deus. Ela nasceu de um não de Deus. Paulo, lá no capítulo 16, fala que ele, Silas e Barnabé estavam seguindo na sua segunda viagem missionária. Eles estavam na Ásia, né, plantando igreja na Ásia, eles saem da Galácia, eles vão então em direção à Mísia, para poder então continuar a plantação de igreja na Ásia. E fala então que o Espírito falou, não,
impediu eles de irem. Fala, não, vocês não vão. E Paulo fala, como não? Ele fala, vocês não vão. E Paulo prontamente obedeceu e não foi. E Paulo vai dormir. E Paulo tem um sonho. E nesse sonho, ele estava em Troade, e nesse sonho, um macedônio aparece para ele nesse sonho e fala assim, passa a Macedônia e ajuda-nos. E a primeira cidade da Macedônia era Filipos. Fala que Paulo acordou naquele sonho e prontamente seguiu para Filipos. Prontamente seguiu para a Europa. Filipos ficava na Europa e não na Ásia. Então, meus irmãos, a primeira igreja a ser fundada na Europa é a igreja de Filipos. A igreja de Filipos só existiu por causa de um não de Deus. E um não de Deus de uma obra. Meus irmãos, Paulo estava querendo pregar o evangelho, fazer a obra. Ele fala, não, vai para outro lugar que eu quero te mandar. E Paulo prontamente obedece. E ele chega até a Europa e essa igreja, a igreja de Filipos, é fruto de um não de Deus. E, meus irmãos, Paulo passa, sabe, os seus últimos dias nessa prisão aqui, antes de ser martirizado. Ele está nessa prisão, antes de ser martirizado, falando, alegrem-se, alegrem-se. Sabe, no capítulo 1 ele fala, vocês acham que essas cadeias me pararam? Não, mas foram essas cadeias que permitiram que o evangelho se propagasse por todo mundo. E, meus irmãos, eu queria, sabe, contar um testemunho. Eu vivi durante 12, 13 anos da minha vida, tendo a oportunidade de falar de 6 em 6 meses para 300 jovens, mais ou menos, sobre o amor de Deus. E eu pude, então, ser expandido no que tange ao Evangelho de Deus, o Evangelho do Senhor. E minha vida foi sendo expandida, fui alargando as minhas tendas naquele lugar. Até o dia que Deus falou, chega, não. E ele me colocou num setor que eu trabalhava com 7 pessoas. E era um setor, meus irmãos, que era no fundo lá do batalhão lá, não chegava nem luz direito, parecia um cafofo mesmo. E um dia, eu meditando diante do Senhor, eu falei, Senhor, eu estava diante de um monte de gente, podendo expandir o teu evangelho. E o Senhor me trouxe para cá. E eu comecei a orar por aquilo ali. E ali eu entendi, meus irmãos, assim como Paulo está falando aqui, que na verdade, as cadeias, as prisões, as limitações, elas podem até impedir que nós venhamos a expandir. Mas elas proporcionam que nós venhamos a nos aprofundar. E a limitação, elas impedem a nossa expansão, mas permitem o nosso aprofundamento. E às vezes Deus, ele trava um pouco a nossa expansão para que nós possamos nos aprofundar, para que nós possamos sermos amadurecidos, maturados na presença dele. Então, meus irmãos, às vezes Deus está limitando a nossa vida com dores, com prisões, com encarceramentos. Na verdade, não é porque Deus não quer que a gente se expanda, mas é porque Deus quer que a gente se aprofunde. E quando a gente entende isso, Deus quer nos maturar. E a gente pode agradecer pelo chefe difícil que a gente tem. E falar assim, obrigado, porque, sabe, você está sendo um instrumento de Deus para me aprofundar naquilo que tange a paciência, a paz, o amor e a bondade. A gente pode agradecer para um marido, para uma esposa difícil, que está nos fazendo ser melhores cristãos, por estar nos aprofundando. E aquela aparente prisão e limitação que a gente está vivendo, na verdade, está nos aprofundando, ao invés de nos expandir naquele tempo. Amém? Glória a Deus. Mesmo a gente vai seguindo, porque ele aprendeu. Isso não foi uma coisa que ele recebeu, não. Ele aprendeu, foi um aprendizado. Na escola do sofrimento, na escola da dor, ele aprendeu a viver contente. Ele aprendeu a viver alegre em toda e qualquer situação. Ele fala assim, tanto sem estar humilhado, como também ser honrado. Tanto em todas as circunstâncias. Já tenho experiência. Lembra que a tribulação produz paciência, a paciência produz experiência, a experiência produz esperança? Então, meus irmãos, isso está sendo produzido, ele está sendo experimentado, ele está sendo maturado. Tanto de fartura como de fome. Assim de abundância como de escassez. Aí vem aquele texto icônico, né? Tudo posso naquele que me fortalece. Ele não fala tudo posso conseguir, tudo posso ganhar, não. Ele está falando tudo posso suportar. Tudo posso, sabe, passar. Tudo posso passar porque o Senhor me ensinou a viver contente. Se eu tenho muito, eu não me soberbeço. Se eu tenho pouco, eu não me desespero, porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu tenho contentamento. Eu descobri o segredo da alegria. Amém? Amanhã é aniversário do pastor Lívia, eu lembrei desse livro que ele fez, O Segredo da Alegria. Esse é o segredo da alegria, sabe? Estar diante do Senhor a todo tempo. Amém? Meus irmãos, por isso que o Senhor quer nos dar uma alegria completa, uma alegria perene,
Uma alegria sem brechas, uma alegria que não falta nem 1%, uma alegria que ele completou até a sua completa plenitude. E o Senhor fala isso: tenho-lhes dito estas palavras, para que a minha alegria esteja em vocês. Oh, que benção, né? A alegria esteja em vocês, e a alegria de vocês seja completa. Então não tem como a gente ter uma alegria completa se a alegria do Senhor não estiver em nós. Aí a pergunta que todos nós estamos fazendo nesse momento: tá, Renan, mas como que a alegria do Senhor vai estar em nós? E quem responde essa pergunta, com certeza, é o próprio Jesus. Esse capítulo 15 foi o primeiro capítulo que nós tratamos na primeira aula, que é o capítulo que ele fala: eu sou a videira e vocês são os ramos. E ele vai falando: se vocês não estiverem em mim, vocês não podem dar frutos. Que vocês só podem dar frutos se estiverem conectados à videira. E aquele que não dá fruto é lançado fora, queimado no fogo. E ele continua falando: mas permaneçam no meu amor. E como que ele fala permaneça no meu amor? Ele fala assim: se guardardes os meus mandamentos, meditardes nas minhas palavras, vocês permanecerão no meu amor. E se permanecerdes no meu amor, a minha alegria estará em vocês. E se minha alegria estiver em vocês, vocês terão uma alegria completa. Jesus respondeu: como que minha alegria vai estar em vocês? E como que a alegria de vocês vai ser completa? Se vocês permanecerem no meu amor. E como vocês vão permanecer no meu amor? Se vocês guardarem os meus mandamentos. Meus irmãos, não tem mágica. Não tem mágica. Coma essa palavra. Ame a palavra de Deus. Se relacione com o Senhor. Viva essa relação. Se acabar essa aula e você chegar aqui e falar: poxa, foi uma aula legal até. Ele falou até umas coisas que eu não sabia. Isso não vai mudar a sua vida. Não vai transformar a sua tristeza em alegria ouvindo essa aula. O que vai transformar a tua tristeza em alegria é se essa aula gerar uma sede, uma fome de buscar o Senhor e se relacionar com Ele. Porque essa alegria, essa videira, essa fonte inesgotável que pode te trazer uma alegria verdadeira. Quando você está diante do Senhor, sabe, relacionado com Ele, preso a Ele, junto dEle, a alegria dEle te inunda. E ninguém te demove desse lugar, ninguém te tira dessa condição. Amém, meus irmãos? Então o Senhor quer nos trazer uma alegria perene. Sabe, quando o Senhor, às vezes a gente está desejando ter uma boa vida. Eu li um livro recentemente muito bom, como todos os livros dele, né, do Larry Crabb, que o nome do livro é Chega de Regras. Aí ele fala sobre a lei da linearidade e a lei da liberdade. E ele fala que essa lei da linearidade é uma lei de boa vida, que você busca ter uma boa vida. E talvez se nesse percurso algo acontecer, comprometer a tua boa vida, a tua alegria vai embora. Mas ele fala assim, tem uma outra forma de você enxergar a sua vida. É trazendo o bom Deus para a sua vida. Então, em vez de inclinar a sua vida a ter uma boa vida, inclina a sua vida a encontrar o bom Deus. Ele fala, se você tiver o bom Deus, não importa a vida que você tenha, ela vai ser boa. E é mais ou menos isso, sabe? Que o Larry Crabb fala nesse livro, eu queria trazer, e é o que Jesus está falando aqui. E é o que Moisés vai nos dizer. Quando o povo peca, lá no capítulo 32 de Êxodo, quando ele faz o bezerro de ouro, Moisés desce daquele lugar, quebra as tábuas da lei, a tribo de Levi se levanta, e ali ela é escolhida, e tudo mais acontece. Depois o Senhor se ira contra o povo, e Deus fala assim, eu não vou com vocês. Vocês vão acessar a boa vida, né, a terra de Canaã, mas eu vou mandar um anjo com vocês. Moisés fala assim, Senhor, é o seguinte, já que a gente é amigo, já que o Senhor me ama e eu te amo, já que a gente tem uma relação, um compromisso, eu vou falar uma coisa para o Senhor. Não me faça subir nesse lugar se a tua presença não for comigo. Eu não quero acessar a boa vida sem o teu bom Deus. Eu não quero acessar aquela terra que manda leite e mel se eu não tiver a presença onde há delícias perpetuamente, onde há verdadeira alegria. Eu posso até chegar numa terra mais ou menos, mas que eu tenho o Senhor, do que eu chegar numa terra completa sem ter o Senhor. Meus irmãos, o que o Moisés está falando no capítulo 33, verso 15, não me faça subir nesse lugar se a tua presença não for comigo. Meus irmãos, a única forma de nós termos a alegria completa é tendo a presença de Deus conosco. Diante de uma adversidade, de uma situação, que não nos falte a presença do bom Deus. Ainda que nos falte, momentaneamente, uma boa vida. Amém, meus irmãos? Que a alegria do Senhor inunde o nosso coração. Que a alegria a gente possa acessar esse lugar inabalável. Inabalável. Porque, meus irmãos, uma pessoa para perder a cabeça, decapitada, uma pessoa para ver o seu filho sendo morto na sua frente e não negar o nome do Senhor, é porque ela foi inundada, ela acessou um lugar de alegria que nós não acessamos ainda. Muitas das vezes, sabe? Eu estou dizendo, não estou generalizando isso, mas é um lugar de alegria tão grande que a gente acessa diante do Senhor que nada mais importa, meus irmãos.
Eu sei, meus irmãos, que não é fácil, não. Eu sei que muitas das vezes a gente está passando dores, lutas, hercúleas, homéricas, difíceis de suportar. Mas, meus irmãos, o Senhor, Ele colhe as nossas lágrimas. Sabe como o Senhor fala a Ezequias, eu vi as tuas lágrimas. Eu vi as tuas lágrimas quando você chorou diante de mim. Quando eu falei que você prepara a sua casa, pela boca de Isaías, você ia morrer, eu vi as suas lágrimas. Eu vou mudar as circunstâncias. E você não vai morrer agora, eu vou te dar mais 15 anos. Mas nem sempre Deus vai mudar as circunstâncias. Normalmente, na maioria das vezes, Deus não vai mudar as circunstâncias. Deus vai nos mudar em meio às circunstâncias. Para que a gente possa, muitas vezes, mudar as circunstâncias. E não ser mudado por ela. Às vezes a gente está vivendo um ambiente tão difícil no nosso trabalho, na nossa faculdade, na nossa família. A gente quer logo que Deus mude, né, as circunstâncias. Porque mudando as circunstâncias, talvez a nossa alegria volte. Não, mas não. Se a nossa alegria depende das circunstâncias, essa não é a alegria que o Senhor nos deu. Mas a nossa alegria ela não muda, independente de qualquer circunstância. E o Senhor sabe disso. Sabe, uma vez eu vi um filme, eu gostei muito, chamado O Protetor 2. Tem o Protetor 1 e o 2, com Denzel Washington. Eu lembro do início daquele filme. Ele fala assim, existem dois tipos de dor. Ele começa, acho que ele tá num trem, num bar, não sei. Mas aí tá passando ali o início, ele vai falando aquela voz, né, falando no fundo. E ele fala assim, existem dois tipos de dor. A dor que machuca e a dor que transforma. E eu não lembro de quase nada daquele filme, mas eu lembro dessa frase. Há dois tipos de dor. A dor que machuca e a dor que transforma. E Paulo vai falar algo parecido com isso lá em 2 Coríntios 7,10. Ele fala assim, existem dois tipos de tristeza. A tristeza segundo o mundo, que é para a morte, e a tristeza segundo Deus, que opera para a salvação. Meus irmãos, a dor que machuca, a tristeza segundo o mundo é a dor do pecado. O pecado machuca, o pecado separa, o pecado mata, o pecado compromete a alegria, o pecado extingue a alegria. Mas a dor segundo Deus é uma dor que nos leva à verdadeira alegria, é a dor que nos transforma. Deus está vendo a nossa dor. Deus vê as nossas lágrimas, Deus conta as nossas lágrimas, Deus coloca essas lágrimas no seu odre, no seu recipiente de transformação. Então, meus irmãos, Davi fala isso. Davi vai falar isso. Então, a palavra do Senhor vai dizer que ele recolhe as nossas lágrimas no odre, ele coloca as nossas lágrimas no odre. E a palavra dele vai dizer assim, ó, contaste os meus passos quando sofri perseguição. Davi está sendo perseguido. Esse contexto aqui é quando Davi está saindo de Gate, ele está fugindo de Esaú está perseguindo ele, e é nesse contexto que ele fala esse texto aqui. Ele fala assim, ó, contaste os meus passos quando sofri perseguições. Recolheste as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas escritas no teu livro? E o mesmo Davi vai falar em Salmo 119. O sofrimento foi bom para mim. Foi bom ter passado pela aflição. Porque o Senhor me ensinou a dar atenção aos teus decretos. Ah, meus irmãos, que glorioso isso. Meus irmãos, a nossa vida está em Deus. Confia nisso. Confia nisso, a sua vida está em Deus. Só tem duas formas da sua vida dar errado. Ou você se rebela, ou Deus dá errado, porque a sua vida está fundamentada nele. Deus não dá errado. Deus não dá errado. Tudo que acontece na nossa vida acontece porque Deus quer nos ensinar, Deus quer nos maturar, Deus quer nos aperfeiçoar, nos fazer perfeitos. Então a dor da nossa vida é para nos aperfeiçoar, é para nos levar a esse lugar. E o odre, meus irmãos, só para a gente entender isso, o odre era um recipiente de couro, feito de couro de animal, no qual o homem colocava o mosto, o suco de uva. E esse suco de uva, ele começava a fermentar, aquele processo ali de fermentação, e se o recipiente fosse frágil, ele arrebentava aquele recipiente. Jó fala isso no capítulo 32, 19. Ele fala assim, ó, eis que dentro de mim sou como um vinho, sem respiradouro, como odres novos, prestes a arrebentar-se. Jesus fala isso depois, né? Não se coloca vinho velho em odres novos, vinho novo em odres velhos, perdão. Não se coloca vinho novo em odres velhos, porque o odre há de arrebentar, mas se coloca vinho novo em odres novos. E sabe o que o Senhor está dizendo? Que essas lágrimas, essas angústias, essas dores, elas são postas no odre do Senhor. E é nesse odre que acontece esse processo de transformação, de fermentação, não é de substituição não, meus irmãos. Essas lágrimas são convertidas em júbilo. Essas lágrimas, essas dores são convertidas em alegria. Esse suco de uva, doce, bom, que a gente só dá para criança. A gente não dá vinho para criança, a gente dá o suco para criança. Mas esse suco, ele é transformado em algo que nos controla, num vinho que nos controla,
num vinho que uma criança não pode beber. Sabe por quê, meus irmãos? Porque o vinho é para os maduros. O vinho é para aqueles que cresceram. O suco de uva é para o imaturo, é para a criança, no seu tempo ainda beber. Agora, o vinho, o processo transformado, o vinho, a uva transformada, o suco de uva transformado em vinho novo, ele é para os maduros. Então, o que Deus está fazendo nessa manhã, né, que eu estou falando, mas nesse momento que você está ouvindo essa aula, ele está pegando as suas lágrimas, ele vê as suas lágrimas, ele vê as suas lutas, ele vê as suas dores, ele conta as suas lágrimas, ele coloca nesse odre para transformar essa dor em alegria. Em alegria. Amém, meus irmãos? E a gente possa falar como Davi está falando, foi bom ter passado pela aflição, porque eu aprendi os teus estatutos, eu estou aprendendo o que eu não tinha aprendido. Em vez do Senhor mudar o meu sofrimento, em vez do Senhor mudar as minhas lágrimas, em vez do Senhor me anestesiar, não. O Senhor está convertendo as minhas lágrimas em verdadeira alegria. 2 Coríntios 6,10, ainda que entristecidos, plenamente alegres. Oh, glória a Deus! Sabe? E a gente pode dizer como Davi, tu mudaste o meu choro em dança alegre, afastaste de minha tristeza e me cercaste de alegria. Sabe, meus irmãos? Que bênção, né? Que bênção. E o Senhor quer fazer isso nessa manhã. Ele não poupou, meus irmãos, nem o seu próprio filho. Fala que o Senhor chorou diante de Deus. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte. E tendo sido ouvido, mas não atendido, por causa da sua piedade, embora sendo filho, nem o filho foi poupado, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Meus irmãos, entenda isso, não tem nada a ver com pecado. Sabe, às vezes a gente está achando que a gente está sofrendo por causa de pecado. O sofrimento por causa do pecado é a tristeza que eu falei que machuca. E se, meus irmãos, alguém está ouvindo essa aula aqui e o teu sofrimento é fruto de pecado, se arrependa agora. Deus tem perdão para te dar. Mas o sofrimento da vida do crente, da vida do homem de Deus, da mulher de Deus, não tem relação só com o pecado. A gente está falando de um homem. O nosso exemplo, nosso Senhor, que não tinha pecado. E ele sofreu, porque sofrimento não tem nada a ver com pecado. Sofrimento é a semente que Deus usa para produzir alegria na nossa vida, para nos aperfeiçoar. Olha o que Deus está dizendo. Embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. O que Deus está falando é que o filho aprendeu a ser obediente. Ele aprendeu a viver contente. Ele aprendeu a alegria e o contentamento por meio do sofrimento. Que dirá nós, meus irmãos? O que Deus fez com Jesus é o que Ele vai fazer conosco. E tendo sido, após isso, aperfeiçoado, tornado perfeito, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Saiba, meus irmãos, Deus está produzindo esse fruto dentro de nós. A mulher, quando está prestes a dar o filho, ela sente dores de parto. Paulo fala isso em Gálatas, capítulo 4, 19. Eu sinto dores de parto, para que Cristo seja formado em vocês. Para que Cristo seja formado em nós, meus irmãos, é necessário dor. E quando eu falo isso, não é um evangelho fatalista, não. Mas é um evangelho necessário. É uma dor necessária para produzir alegria em nós. Esse ano eu tenho passado dores, sabe, no ambiente que eu estou. Mas, meus irmãos, saibam que eu nunca estive tão alegre. Eu nunca estive tão regozijante. Eu nunca estive tão contente. Porque essas dores têm produzido o fruto de alegria, que é o fruto do Espírito Santo. Amém? Então, meus irmãos, Deus não poupou o seu Filho e não nos poupará, porque Ele quer transformar essa tristeza e essa dor em verdadeira alegria. E, meus irmãos, Deus, Ele derrama sobre nós um óleo de alegria. Mas tem um preço. Como que Ele derrama esse óleo, essa capacitação? Sabe, meus irmãos, quando a gente está no meio dessa dor, dessa luta, Deus derrama um óleo. Unja minha cabeça com óleo, é o que Davi pede para o Senhor no Salmo 23. Meu cálice transborda, prepara uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Sabe, meus irmãos? Ah, que glória, que glória, que glória. Unja minha cabeça com óleo. Diante das adversidades, unja minha cabeça com óleo. O Senhor está vendo, sabe? A palavra de Deus vai dizer assim, ó, que o vinho, ele dá alegria ao coração do homem. O azeite faz reluzir, brilhar o seu rosto. E o pão fortalece o seu coração. 3 figuras, meus irmãos, que eu queria trazer aqui. 3 figuras. O vinho, o azeite e o pão. Para se produzir vinho, é necessário esmagar a uva. Para se produzir azeite, é necessário prensar a azeitona.
E para se produzir pão, é necessário peneirar o trigo. Meus irmãos, para eu ter o vinho que alegra o meu coração, é necessário pisar a uva, que são as agrulhas dessa vida, que são os esmagamentos que a vida traz para a gente, para fazer o rosto brilhar, como diz a palavra de Deus em Provérbios 15, né? Que a alegria, ela formoseia o rosto. Para se ter brilho no rosto, é necessário prensar, como Jesus foi prensado na igreja de Getsêmani. E, meus irmãos, para se ter o pão que fortalece o coração, é necessário peneirar o trigo. Os processos de esmagamento, os processos de prensamento, os processos de peneiração que a gente passa na nossa vida, saibam, meus irmãos, saibam que isso traz esperança ao nosso coração. Porque é essa esperança que Romanos 8 vai dizer. Romanos 8, 18 fala assim: alegrem-se na esperança. Alegrem-se na esperança. Porque as aflições do tempo presente, elas não podem ser comparadas com a glória que há de ser revelada a nós. Então saibam que esses três produtos, o azeite, o vinho e o pão, para eles serem produzidos, eles passaram por um tempo de esmagamento, de dor. O que Deus quer produzir na nossa vida, isso tem como origem, muitas vezes, um esmagamento, um prensamento, um peneiramento. É por isso que Jesus fala a Pedro: eu não vou te poupar de ser peneirado como trigo, mas eu vou orar para que a tua fé seja fortalecida. E quando você se converter, fortalece os teus irmãos também. Amém, meus irmãos? Então é isso que o Senhor quer fazer na nossa vida. Ele quer nos peneirar, quer nos esmagar, para nos dar verdadeira alegria. Meus irmãos, mas como que esse óleo foi derramado sobre a cabeça de Jesus? Como diz a palavra de Deus em Hebreus capítulo 1, 9. Amaste a justiça, primeiramente, tu amou a justiça. Nós falamos isso no início. O reino de Deus é justiça, paz e alegria. Porque você amou a justiça. Porque você me amou. E, sobretudo, porque você odiou o pecado. Porque você odiou a iniquidade. Foi por isso que eu derramei, o teu Deus te ungiu com óleo de alegria mais do que teus companheiros. Chamaram os apóstolos e mandaram açoitá-los. Depois ordenaram-lhe que não falassem em nome de Jesus e os deixaram sair em liberdade. Os apóstolos saíram do sinédrio depois de terem sido açoitados, cuspidos, maltratados, alegres, regozijantes, contentes por terem sido considerados dignos de serem humilhados por causa do nome do Senhor. Meus irmãs, às vezes a gente é perseguido, né? Às vezes alguém faz mal pra gente, justamente porque a gente está fazendo bem. Mas, meus irmãos, todo aquele que quer viver piedosamente sofrerá perseguições. Antes importa agradar a Deus do que aos homens. E a gente acha que a perseguição é porque a gente está ali entregando um folheto, entregando uma Bíblia, não. Todo aquele que vive como um Cristo sofrerá perseguições. Se você no seu trabalho, se você na sua família, se você na sua faculdade está sendo um Cristo, está se dedicando aos outros, está fazendo tudo que você pode, que vem à sua mão, da melhor forma possível, se dedicando como ao Senhor e não aos homens, como Paulo vai falar, saiba que os homens se levantarão para te perseguir. Mas se alegre no Senhor. Se alegre, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Quando o coração de Deus está alegre, não é que ele nos dá alegria só não, ele nos dá força. Sabe por que ele nos dá força? Porque quando a gente alegra o coração de Deus, a gente desalegra muitas das vezes o coração dos homens. E é necessário força para suportar as perseguições que virão da parte dos homens. Mas na alegria, a gente pode suplantar, suportar toda a dor e sofrimento. Amém? E é por isso que o Senhor vai dizer, sabe? Por isso ele nos ungiu com óleo de alegria. E, meus irmãos, a gente está se encaminhando para o final da nossa aula. A alegria é mais do que um lugar que eu acesso, mas é uma revelação que eu recebo da parte do Senhor. É uma revelação que o Senhor nos dá. Sabe, Salmo 119:30 fala isso. A exposição das tuas palavras, a exposição da tua palavra traz luz e entendimento. Retomando aquilo que a gente falou lá no início da aula. Quando eu me exponho à palavra de Deus, quando eu me exponho a essa relação, meus irmãos, isso revela a verdadeira alegria. Isso revela quem nós somos. Revela o que Cristo quer fazer. Quando a gente coloca os nossos olhos, sabe, João capítulo 14, verso 26, Jesus está falando sobre o Consolador e fala assim, esse Consolador, ele vos fará lembrar. Ele trará a lembrança, a memória de vocês, aquilo que eu ensinei para vocês. Então, quando vocês estiverem diante da perseguição, esse Espírito trará para vocês essa memória. Esse Espírito vai colocar os olhos de vocês em mim novamente. E vocês então vão passar por essa aflição com alegria. Amém? Então, meus irmãos, às vezes a gente está colocando a nossa expectativa. Eu queria, falar sobre isso nessa manhã. A gente está se encaminhando para o final já. A gente coloca a nossa expectativa no lugar errado. A gente troca a nossa esperança por uma expectativa. Isso é muito sério, meus irmãos. Isso é muito sério.
Porque, meus irmãos, Lucas 24:16 fala que Jesus, ressuscitado, encontra alguns discípulos no caminho de Emaús. E esses discípulos não reconhecem Jesus. Às vezes, meus irmãos, a gente está tão triste. A gente está olhando tanto para as circunstâncias ao nosso redor, tanto. Às vezes nossos olhos estão tão fora de Deus, olhando tanto para o que está acontecendo ao nosso redor, que o texto diz, em Lucas 24, capítulo 16, fala que os olhos desses homens estavam como que fechados, por causa da tristeza deles. Então, meus irmãos, às vezes a tristeza é tão grande na nossa vida, que ela impede da gente ver Jesus. Os homens estavam diante de Jesus. Eles não estavam enxergando Jesus. Jesus prega para eles. Às vezes a gente vai ouvir a melhor pregação, meus irmãos. Às vezes vai ver aquele pastor, meu irmão, aquele pastor do fogo mesmo, que vai pregar, mas ele não vai acessar teu coração. Às vezes nosso coração está tão pesado, tão triste, que nem o melhor pregador, Jesus, conseguiu acessar o coração daqueles caras. Quando Jesus sai da presença daqueles caras, ele fala, não é que nosso coração queimava quando ele falava? Diante do túmulo, Maria Madalena encontra Jesus e ela não reconhece Jesus. Ela não reconhece Jesus. Ela fala assim, levaram o meu mestre. Eu estou chorando porque levaram o meu mestre. Jesus está falando com ela. Às vezes Jesus está falando com a gente. Mas o nosso coração está tão triste, que a gente não está vendo a nossa alegria diante da gente. Ah, meus irmãos, e Deus quer tirar essa venda dos nossos olhos. Deus quer nos livrar de toda a depressão, de toda a ansiedade que tem assolado os nossos dias, tem assolado o nosso tempo. Porque a gente começou a desejar uma boa vida e perdeu de vista o bom Deus. Só quem pode realmente tirar toda a dor do nosso coração é a verdadeira alegria, é Jesus. E, meus irmãos, às vezes o problema não é que a gente está andando ansioso, não é isso não. Não é que a gente está triste, não é isso não, meus irmãos. Nós vamos ficar tristes sim, nós vamos ficar ansiosos sim. Nós vamos passar tempo de dores sim. Nós vamos passar isso. Eclesiastes 3 fala isso, há tempo de sorrir e há tempo de chorar. Há tempo de alegria e há tempo de dor. E às vezes quem está ouvindo essa aula agora está passando exatamente esse tempo de dor. O problema não é esse. O problema, a gente não precisa, como cristão, reprimir a nossa dor, não. Como se não, eu sou crente, eu não posso passar tempo de dor. Não, meu irmão. Se um povo que passa dor é crente. É o cristão, o povo para passar dor é a gente. Mas, meus irmãos, o problema não é esse. A gente não tem que reprimir a nossa dor. A gente tem que redimir a nossa dor. Sabe como é que a gente redime? Não é sufocando essa dor, mas é lançando sobre o Senhor toda a nossa ansiedade, porque Ele é quem tem cuidado de nós. 1 Pedro vai dizer isso, capítulo 1. Capítulo 3, né? 3:9, se eu não me engano. Ele fala, lancem sobre Ele toda a vossa ansiedade. O problema não é a dor, o problema não é a ansiedade, o problema é onde eu estou lançando, em que terra eu estou lançando isso. Então pega essa sua dor, essa sua ansiedade e lança sobre o Senhor, porque Ele vai transformar, Ele não vai substituir, Ele vai transformar essa dor em alegria. Amém? Meus irmãos, então, sabe, quando a gente olha para a vida de Jó, as circunstâncias que Jó viveu, de perder os 10 filhos, imagina você, mãe, você perder 10 filhos, perder um filho, seu filho, imagina se o Vicente e o Olívio são atropelados e eu morro os dois agora. Imagina como meu coração vai ficar dolorido, perder meus 2 filhos que eu tanto amo. Mas as circunstâncias que Jó passou, foram as mesmas circunstâncias que a tua esposa também passou. E a gente vê um Jó falando assim, ó, eu sei que meu Redentor vive. E ele se levantará sobre a terra. E a gente vê a mulher de Jó falando, amaldiçoa teu Deus e morre. Mesmas circunstâncias para 2 pessoas diferentes. Mesmas circunstâncias para pessoas que tiveram uma revelação do Senhor diferente. Jó conhecia o Senhor, teve uma revelação do Senhor e ele diz, eu sei, a despeito de tudo isso daí, que o meu Redentor vive. E a gente olha para a mulher de Jó e ela diz, amaldiçoa esse teu Deus que só me fez mal e morre. Então, meus irmãos, o problema não era a circunstância. O problema era a minha revelação. O problema era o quanto eu conhecia do Senhor. O problema não é a circunstância que você está vivendo. O problema é o quanto de revelação você teve da parte do Senhor. A ignorância, ela nos faz enxergar até um ponto. A revelação nos faz enxergar longe e distintamente. E eu queria trazer um testemunho, sabe, nessa manhã, da minha vida, né? Que eu vivo, né? Quando eu vou fazer exame, né? Os irmãos sabem que eu tenho uma doença nos meus olhos. De tempos em tempos eu tenho que fazer um exame para trocar a minha lente. Eu uso uma lente rígida, né? Para ceratocone. E a pior coisa é que eu não tenho que fazer esse exame. Não por causa do exame, mas pelo pré-exame. Por que é tão ruim para mim? Porque eu tenho que tirar a lente. E eu não enxergo nada sem a lente. E eu tenho que ficar 48 horas, 2 dias sem lente.
E a Stephanie já sabe disso, né? Quando eu vou fazer esse exame, eu falo assim, ó, Stephanie, meu amor, olha só. Se a gente tiver alguma coisa marcada esses dias aí, algum compromisso, desmarca, eu quero ficar em casa. Sabe por quê, meus irmãos, que eu falo isso? Porque quando eu tô sem a lente, a falta de visão me causa um desânimo tão grande, mas tão grande. Eu fico desanimado, eu fico cansado, eu fico com sono. Minhas forças vão embora. Porque eu não tô enxergando nada. É muito ruim ficar sem lente. Então assim, eu não tô enxergando nada, minha cabeça fica pesada, me dá sono, né? Fisicamente, a gente sabe que isso acontece. Mas é como se minhas forças, eu ficasse abatido, sabe? Desanimado quando eu tô sem lente. Eu não tenho vontade de fazer nada. Pela falta de visão. Pela falta de revelação. Né? A palavra revelação é tirar o véu. Isso me faz lembrar de uma história da palavra de Deus. Não tem como não lembrar de uma história da palavra de Deus. Está lá em Marcos, capítulo 8, verso 24, né? Na verdade, do 22 ao 33, ele fala da história. Mas eu acho muito interessante o que acontece aqui, e eu acho que isso é muito profético. Para que Deus encontre um homem cego. E ele pega, então, saliva. Olha que coisa, né, meus irmãos? Que coisa tremenda. Ele pega saliva, coloca saliva aqui e coloca nos olhos do homem. E ele faz uma pergunta para aquele homem, ele fala assim, agora que eu coloquei saliva nos teus olhos, que coisa, né? Ele fala assim, o que você enxerga? E o homem tem uma primeira revelação. Antes aquele homem não enxergava nada. Ele era totalmente cego, ele não enxergava nada, era tudo preto, vamos dizer assim. E aquele homem fala assim, Senhor, eu enxergo um pouco. Eu vejo os homens como árvores que andam. É mais ou menos como eu enxergo quando eu estou sem lente. Eu enxergo os homens como árvores que andam. Mas sabe o que Jesus faz, meus irmãos? Ou seja, o homem que não enxergava nada teve uma primeira revelação. Agora ele enxerga os homens como árvores que andam. Jesus faz a mesma coisa. Ele não muda o processo, ele faz a mesma coisa. Ele pega a saliva de novo e coloca no olho do homem. E agora ele fala assim, o que você enxerga agora? O homem fala assim, agora eu enxergo longe e distintamente. Meu Deus do céu, que coisa. O homem que não enxergava nada teve a primeira revelação de Deus e passou a enxergar os homens como árvores que andam. Jesus faz a mesma coisa. E após a segunda revelação, o homem consegue enxergar longe e distintamente. E eu creio, meus irmãos, que a saliva que o Jesus coloca na mão dele, coloca nos olhos do homem, tem muita relação com a revelação, com a palavra de Jesus, com a palavra de Deus. Quando a revelação do Senhor, quando a palavra do Senhor, sabe, a saliva tem essa conotação nesse texto. Quando a palavra encontra o nosso entendimento obscurecido, ele ilumina o nosso entendimento. E às vezes, meus irmãos, a gente não está enxergando a verdadeira alegria do Senhor nas circunstâncias. Não é porque as circunstâncias estão muito ruins, mas porque nós não recebemos da parte do Senhor a verdadeira revelação. Então a alegria é uma revelação da parte do Senhor. Então aquele homem que não enxergava nada, quando acessou a revelação, acessou as palavras do Senhor, ele começou a enxergar um pouco. Quando o Senhor revelou para ele novamente, colocou a saliva nos olhos dele novamente, ele começou a enxergar longe e distintamente. E sabe, meus irmãos, é isso que o Senhor quer nos fazer nesse dia, nesse momento. Ele quer que a gente enxergue longe e distintamente. E o nosso ânimo, né, seja retomado, a nossa alegria, nossas forças sejam retomadas. Assim como é retomada a minha alegria e meu ânimo quando eu coloco a lente, eu consigo enxergar agora longe e distintamente. Então, meus irmãos, sabe, é isso que o Senhor quer fazer. E o homem que retrata muito bem isso é Abacuque. Abacuque, ele é conhecido como um profeta que afrontou o Senhor. E é com esse texto que eu quero terminar essa aula nessa manhã. Sabe, Abacuque, meus irmãos, ele é um homem que ele estava vendo a Babilônia se aproximando. Ia tomar o povo cativo, ia levar o povo cativo. E Abacuque profetiza nesse tempo, né? Ele vai profetizar nesse tempo que o povo vai ser levado para o cativeiro. E é interessante que quando ele tá profetizando nesse tempo, né, que o povo vai ser levado cativo, o povo está chegando e ele fala uma coisa para Deus assim que é pesada. Eu escrevi na minha Bíblia, calma, Abacuque. Escrevi assim, né? Calma, Abacuque. Ele fala assim, Senhor, será que o Senhor não está vendo? Será que o Senhor é tão puro de olhos que não consegue enxergar o que está acontecendo aqui no nosso reino, não? Será que o Senhor não está vendo que o povo está vindo fazer mal para a gente? Será que o Senhor está dormindo? Abacuque fala isso para Deus. No capítulo 1. Será que o Senhor não está vendo? Abacuque não estava enxergando o que estava acontecendo. Abacuque estava totalmente tomado pelas circunstâncias ao seu redor. Aí o Senhor fala assim, Abacuque, me ouve agora. Agora vai vir a lapada, né? Abacuque, me ouve. Eu estou no meu santo templo. Calem-se diante de mim toda a terra. Abacuque, eu continuo no controle de tudo. Abacuque, eu me sento sobre o globo da terra e os homens são para mim como gafanhotos. Abacuque, saiba que eu continuo controlando tudo. Abacuque, a Babilônia é um instrumento meu na sua vida, na vida do povo de Israel.
E quando Abacuque tem uma revelação da parte de Deus, Abacuque fala isso aqui. Ele a gente cita esse texto, né? Ainda que a figueira não floresça, todavia eu me alegrarei, mas não, meus irmãos. O início desse texto mostra um Abacuque que estava duvidando de Deus. Um Abacuque não estava enxergando Deus. Mas quando Deus se revela ao Abacuque aqui, meus irmãos, ele pode falar o que ele falou aqui. Diante da revelação de Deus, ele fala isso aqui, ó. Ouvindo eu, e o meu íntimo se comoveu, se estremeceu, a sua voz tremeram os meus lábios, entrou a podridão nos meus ossos, eu estremeci, eu fiquei constrangido dentro de mim. No dia da angústia descansarei. Agora eu posso descansar, porque o Senhor se revelou a mim. Agora meu coração não tem mais medo. Quando subir contra o povo que invadirá com as suas tropas, porque ainda que a figueira não floresça. Meu Deus, eu estava temeroso diante desse povo que estava vindo, mas agora não. Agora eu descanso. Porque o Senhor se revelou a mim. Eu comecei a enxergar o que eu não estava enxergando ainda. Eu só estava enxergando as dores ao meu redor, mas agora eu consigo enxergar uma alegria lá na frente. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que tudo falte, ainda que decepcione o fruto do oliveiro, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, olha que coisa, né? Ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja gado, todavia, meus irmãos, que texto, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação, o Senhor Deus é a minha força, e fará os meus pés como os das corças, como das servas, e me fará andar sobre as minhas alturas. Me fará andar sobrenaturalmente. O Senhor não tirou a naturalidade do que está acontecendo. O povo vai vir mesmo me pegar o povo de Israel. O povo vai continuar vindo. Vai acabar o alimento, vai acabar tudo. A dor não vai cessar, mas o Senhor vai me fazer andar acima da dor. Não vai ser antinatural, vai ser sobrenatural. Amém, meus irmãos? Essa é a palavra dessa manhã, sabe? Meus irmãos, essa é a palavra dessa manhã, a palavra Abacuque significa o abraço de Deus. E nesse tempo aqui, meus irmãos, que a gente encontre a revelação do Senhor, e a gente seja abraçado pelo Senhor no meio da dor, e que nesse dia, nesse momento, Deus possa transformar a nossa tristeza, o nosso vale de lágrimas, num vale de alegria, num vale de júbilo e de contentamento. Ele produz em nós essa verdadeira alegria. Eu estava lendo uma história com as crianças ontem à noite, antes deles dormirem, né? E eu estava falando sobre a Torre de Babel. E eu falei para eles, meu filho, sabe como é que deu? Sabe por que uma relação entra em colapso? Não é porque falta recurso, não é porque falta dinheiro, não é porque a gente está passando um perrengue, não. Nenhuma relação entra em colapso por causa disso. Isso até pode concorrer, mas não é por causa disso. Uma relação entra em colapso porque um passa a não entender mais o outro. A Torre de Babel entrou em colapso quando a língua deles não era mais compreendida um pelo outro. Quando Deus confundiu a língua, eles não puderam mais entender um ao outro, aquela edificação entrou em colapso. Então, meus irmãos, a nossa relação com Deus entra em colapso quando nós não conseguimos mais entender o que Ele quer dizer para nós. Quando a revelação dele não nos alcança mais, porque nós tampamos nossos ouvidos, a nossa relação entra em colapso. Então, meus irmãos, mais do que mudar as circunstâncias, que a gente possa ter os nossos olhos, no nosso entendimento abertos, para que a gente possa acessar essa revelação. E tendo esses mandamentos no nosso coração, a alegria do Senhor esteja em nós e a nossa alegria possa ser, então, completa. Completa. Que Deus nos abençoe nessa manhã. Que Deus nos abençoe. Que a gente possa trazer à memória aquilo que nos dá esperança. E nós possamos ser inundados de alegria. Eu não ia orar no final, né, porque eu ia terminar a aula, mas eu quero orar especificamente por você, sabe, que tem passado tempo de dor. Não tem nem entendido o porquê de tanta dor, tanta lágrima, mas saiba, o fruto do Espírito não é dor. O processo, a semente pode ser dor, mas o fruto é alegria. Senhor Deus, eu quero orar nesse momento, meu Deus, por aqueles que têm passado dores, por aqueles que têm passado angústias, sofrimentos, por aqueles que têm visto no seu ambiente de trabalho, no seu ambiente de faculdade, no seu ambiente familiar, nos seus círculos de amizade, momentos de dor. Tem vivido doenças, tem vivido diagnósticos tão desafiadores. Senhor, o Senhor transforma dores em verdadeira alegria. Por isso, nesse momento, Senhor, alcança esse meu irmão, essa minha irmã que está em lágrimas nesse momento, que está em dores nesse momento, e transforma, Senhor, essa dor em alegria. Sabe, desvela, revela, tira a venda dos olhos, para que essa pessoa agora enxergue
para que esse meu irmão, essa minha irmã enxergue a verdadeira alegria. No meio da dor, ele tenha a esperança da alegria inundando seu coração agora. Quebra toda dificuldade de enxergar. Quebra isso, Senhor. Mas que mais do que uma cegueira, mais do que enxergar os homens como árvores, mais do que enxergar apenas um pouco, os meus irmãos possam enxergar longe e distintamente todas as coisas, acima das circunstâncias, acima das dores, acima das decepções, acima das dificuldades. Eles possam dizer, mesmo que falte tudo, mesmo que esse diagnóstico não mude, mesmo que esse ambiente não mude, mesmo que nada mude, mesmo que tudo continue do mesmo jeito. Todavia, eu me alegrarei no Deus da minha salvação, exultarei nesse Deus. Mas, Senhor, se é do teu agrado, muda esse vale de lágrimas. Se o Senhor já cumpriu o teu propósito de transformação, de alegria, muda esse vale, Senhor. Traz cura nesse momento à tua dor. Traz salvação nesse momento, Senhor. Traz um alívio completo, Senhor. Traz um descanso completo. E que meus irmãos e minhas irmãs acessem esse lugar de perene e eterna alegria, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, Deus abençoe esse dia, sabe, que o coração de vocês seja inundado com a verdadeira alegria do Senhor. Amém. Glória a Deus.